Pastor Marcos, por que existe essa diferença aí? Podemos falar aí como aconteceu aí essa mudança dessa data? E será que tem problema nós comemorarmos também junto com o pessoal aí que comemora no dia 31? Tem todo o problema comemorar no dia 31. Por que dia 31 é uma outra festa? Porque, de fato, se tratava de uma outra festa. Que festa que era essa? Essa festa era a festa da chegada da primavera, que também era uma deusa para muitos dos povos da Europa. E esta festa era celebrada no equinócio de primavera, que é a mudança da estação, né? Aqui no hemisfério sul, nós marcamos essa mudança com a mudança do verão para o outono. Lá é o oposto. Lá eles celebram a mudança do inverno para a primavera. E esta mudança para os povos antigos tinha tudo a ver, né, com as celebrações deles. Por quê? Porque eram povos agrários, eram povos que dependiam principalmente das plantações, das colheitas e dos rebanhos. E estes, por sua vez, dependiam de tempo bom, dependiam do sol principalmente, e dependiam sobretudo do calor. E por conta disso, esta época do ano era uma época marcada por grandes festejos. Grandes festejos, era uma época ligada muito a alguns símbolos, como o coelho, que era um símbolo da fecundidade, era um símbolo de volta à vida, né? Quer dizer, o aquecimento, né? Uma temperatura mais alta, o derretimento do gelo, tudo isso era uma volta à vida, simbolizada pelos ovos, pelo nascimento, né, do pintinho no ovo. Eles trocavam, inclusive, presentes nessa época. Eles, muitas vezes, davam ovos uns para os outros. Estou falando dos pagãos, tá? Dos pagãos, não estou falando de nenhum cristão, não estou falando aqui de nenhum judeu, estou falando aqui dos pagãos. Era isso que eles faziam. Eles, inclusive, escondiam nas terras, né, nas propriedades, ovos para que fossem procurados, porque esses ovos segundo eles eram votos, né, de fecundidade, votos de prosperidade, votos de boas colheitas para as terras nas quais eles fossem escondidos. Então, esta festa, que era celebrada na época do equinócio, ela foi fundamental para a marcação da data da Páscoa do chamado mundo cristão de hoje. Tem problema? Tem problema, porque o que é a Páscoa? A Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica é o juízo de Deus contra os falsos deuses. E aí você vai e você pega toda a essência de uma festa pagã, de adoração ao falso Deus, um negócio tão terrível, queridos, mas tão terrível, que, veja bem, você sabe como que algumas bíblias em inglês traduzem esse termo Páscoa, festa da Páscoa? Essa passagem que nós lemos aqui do Êxodo, você sabe como é que elas traduzem? Elas não traduzem a partir do hebraico Pessah, passagem. Elas vão traduzir a partir do nome da festa pagã, Easter. O pessoal nos Estados Unidos, Inglaterra, fala Happy Easter. Quem que era Easter? Easter era a deusa pagã. Na Babilônia, pastor Misael e cooperador Williams, tinha uma lenda, e essa lenda reza que um ovo caiu sobre o rio Eufrates, e desse ovo saiu a tal deusa Easter, e daí surgiu essa comemoração toda.
Então você veja, é tão próxima as coisas que na Bíblia em inglês, a Bíblia do rei James, King James, ela é nomeada como Easter, e não como Pessah, e não como Páscoa. Então, para vocês verem a influência que tem e o mal que tem nessa história. Mas, como que uma festa tão santa se transformou numa adoração pagã? Pelo menos para o mundo. Então, nós temos que ter a consciência de que essa festa, queridos, era uma festa, como falou o pastor Misael, anual, celebrada todo ano. E numa data fixa. Essa data era o dia 14 de Abib ou Nisan. Ponto. Não era sempre um domingo, não era uma sexta, nada disso. É a mesma coisa quando você tem uma data comemorada no nosso país. Vamos pegar, por exemplo, o dia 15 de novembro, Proclamação da República. Então, sempre será no dia 15 de novembro, porque foi quando aconteceu. Mas o dia 15 de novembro nem sempre cai no mesmo dia da semana. Pelo contrário, a cada ano cai num dia diferente. Então tem ano que é domingo, ano que é segunda, ano que é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, depois volta pro domingo. Normal isso acontecer. Isso é perfeitamente normal. Então a mesma coisa vale para a comemoração da Páscoa. O dia 14 de Abib ou Nisan nem sempre vai cair no mesmo dia da semana. Então, por aí só, você já desconfia da festa da Páscoa do chamado mundo cristão, porque sempre vai cair num domingo. Estranho, né? Então não segue o dia certo, porque realmente ela não foi estipulada para ser comemorada no dia 14 de Abib ou Nisan. Na verdade, queridos, essa festa, ela se baseia no calendário judaico. Ela é a inauguração, o ponto de partida do calendário judaico, calendário lunar. Então, não é possível você pensar nesta festa pensando no nosso calendário, que é um calendário solar. Não é possível você entender dessa maneira. Isso é um grande equívoco. Isso já é um ponto de partida totalmente equivocado. Até aquele ano em que Cristo morre no Calvário, o que tinha na comemoração da Páscoa? Tinha o cordeiro, tinha os pães ázimos, tinha as ervas amargas, tinha o vinho, tinha todos esses elementos. Naquele dia, 13 de Abib ou Nisan, o pastor explicou que Jesus tomou a refeição naquele dia, um dia antes, porque no dia seguinte ele cumpriria as profecias. A Páscoa em si é uma grande profecia sobre o sacrifício do Messias. Então, naquela noite, eles foram celebrar a ceia deles. Era qualquer ceia? Não, era a ceia da Páscoa. Por isso, queridos, não pode ser uma ceia que a gente celebra quando quer, não pode ser uma ceia que a gente celebra quantas vezes quer. Ela tinha um propósito, ela tinha um dia definido, ela seguia um calendário. Não era qualquer ceia, era uma ceia específica. Alguém pode falar, mas Paulo lá aos Coríntios, na carta que o irmão leu aqui, Paulo, ele fala de uma forma: toda vez que vos reunirdes para celebrar a ceia do Senhor. Veja bem, queridos, na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve porque estava chegando o dia de comemorar a Páscoa. E aí, isso que é interessante, ele vai tratar do modo como celebrar a ceia. Você viu ali no começo, eu li para vocês o capítulo 5, ele fala: celebrai a festa, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado por nós. E aí,
ele manda celebrar a festa, e lá no capítulo 11, ele vai dar a instrução quanto a como celebrar a ceia do Senhor. Porque até o ano em que Cristo morre no Calvário, era celebrado daquela maneira, com o cordeiro, né, com uma noite de vigília, era celebrado daquela maneira. Mas naquele ano, queridos, naquele ano, acontece uma diferença. Na ceia que Jesus celebra, tinha o pão, tinha o vinho e tinha o cordeiro. Mas não o cordeiro animal. Tinha o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não se importou de celebrar ali, mesmo sabendo que o animal seria morto apenas no dia seguinte, dia 14, ele não se importou de celebrar ali no dia 13, por quê? Porque ele era o cordeiro, que no dia 14 estaria se sacrificando em favor do povo de Deus. Então, ele ali simbolizava o cordeiro, só que naquela ceia, ele muda as coisas. Ele fala que a partir de então, eles celebrariam a ceia em memória dele. A partir de então, eles fariam uma celebração na qual o vinho seria símbolo do sangue que ele derramaria na cruz, e o pão ázimo, o pão sem fermento. Olha só, tem gente que come pão doce, tem gente que come pão francês, tem gente que come bisnaguinha nas ceias por aí, e Cristo fala muito claro, o pão ázimo. Por quê? Porque tem que ser um pão sem fermento. O fermento, como você viu aqui na primeira leitura que eu fiz, é símbolo do pecado. Então, como é que você vai celebrar um pão com fermento? Ah, isso é símbolo, não sei o quê. Meu amigo, a ceia como um todo é um símbolo. Agora, quem é você para querer nomear e dizer esse símbolo pode e esse não pode? Eu vou fazer o que Jesus mandou eu fazer, e não o que você interpreta como correto ou não. Que negócio é esse? Nós seguimos a quem, afinal de contas? Então eu prefiro seguir a Bíblia e a Cristo. Naquele dia, Cristo, então, ele fala que o pão era símbolo do seu corpo. E ele fala que o vinho era símbolo do seu sangue. E ele ainda fala, fazei isto em memória de mim. Paulo, aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, fala, comemorem, façam até que ele venha. Então, a ceia, ela fica como a nossa Páscoa. Jesus, o Cordeiro Pascal, já foi sacrificado por nós. E uma vez que ele é sacrificado, não é mais necessário que ano a ano o Cordeiro seja sacrificado, porque ele já é o Cordeiro que fez o sacrifício definitivo, e a partir dali, aquele passa a ser o verdadeiro símbolo, a nossa Páscoa, naquela data. Como, então, que essa celebração se torna uma celebração mais próxima da celebração da primavera, dos festejos da primavera, os festejos pagãos? Nós sabemos, queridos, que depois da morte de Cristo, aos poucos, começam a entrar no meio da igreja os ensinos errados, especialmente após a partida dos apóstolos. Paulo, ele fala lá em Atos o seguinte, depois que eu partir, entrará no meio de vós lobos vorazes, que devorarão o rebanho, que enganarão o povo de Deus. E de fato, tal como ele profetizou, os apóstolos vão morrendo e os falsos ensinos vão entrando. Antes mesmo dos apóstolos morrerem, os falsos ensinos já tentam entrar na igreja. Mas como eles estão ali, né, Deus os usa para impedir. Mas isso já havia sido profetizado que aconteceria, não adiantava. Né? Era dessa forma que Deus ia provar aquele que é fiel daquele que não é. Então os falsos ensinos começam a entrar no meio da igreja.
a igreja, olhando e vendo as perseguições que o povo judeu sofria, o que ela faz? Ela procura se distanciar de tudo que é judaico. Então, eles entendem que o sábado é o dia dos judeus, não percebem que o sábado, o sétimo dia, não foi dado nem para judeu nem para grego. Ele foi dado na criação para todo homem antes que existisse qualquer raça. Era o ser humano, era o gênero humano ali, para todo homem. Antes mesmo que houvesse pecado, já havia o sábado. Então veja, da mesma forma como eles não percebem que o sábado não era o dia dos judeus, eles também não percebem que a Páscoa não era uma festa dos judeus. A Páscoa era então a ceia do Senhor para os que criam. E mas eles não entendiam assim. Eles queriam distanciar de toda a tradição judaica e queriam criar outras formas, outros momentos para dizer: nós não somos judeus. Então, o que eles começam a fazer? Começam a instituir outras datas. Como havia 2 calendários naquela época. Um era o calendário juliano, que era um calendário baseado no Sol. Era um sistema mais preciso? Era. O calendário lunar, ele tinha 354 dias e pouco, né? Enquanto que o calendário solar, juliano, ele tinha 365 e pouco. Então, 365 dias. Então, ele era mais preciso que o calendário lunar. No entanto, queridos, o calendário lunar foi escolhido e foi deixado, foi permitido, né, como a gente vê na palavra de Deus, porque ele era mais adequado à realidade de então do povo de Deus para contar os seus dias. E as festas bíblicas, não eram festas judaicas, mas festas bíblicas, eram baseadas no calendário lunar, tá bom? No calendário lunar, e não qualquer calendário lunar, mas naquele que nós lemos ali em Êxodo 12, foi estabelecido por Deus como princípio dos meses. Então você veja, está dando uma interferência aí, né? Tá dando aí, irmão Williams? Melhorou. Pode continuar. Então, você veja, havia 2 calendários muito fortes. E a igreja que se fortalece mais ao ocidente, uma igreja mais entre os gentios, principalmente depois que Jerusalém é destruída, no ano 70, o templo é destruído, os judeus são dispersos, no ano 135, essa destruição é consumada, os judeus são proibidos de voltar à Palestina. Então, o calendário solar juliano, ele fica cada vez mais forte. Só que aí, ao não aceitar as datas e o calendário judaico, eles começam a procurar datas para suas celebrações. Então, eles vão procurar um dia para adorar, e aí escolhem um dia que os pagãos adoravam o sol, que é o primeiro dia da semana, escolhem, começam a ir atrás de uma possível data para o nascimento de Cristo, que a Bíblia não revela, mas eles acabam escolhendo o dia do nascimento do sol invencível, 25 de dezembro. Eles passam a procurar um dia para a Páscoa, porque eles não queriam mais seguir o calendário lunar. Então, queridos, há uma grande controvérsia durante 3 longos séculos no mundo cristão. Quando Constantino, o imperador Constantino, se converte, ele então é a força que Roma precisa, a igreja de Roma precisa, para impor o primeiro dia da semana e para encontrar uma data diferente da data judaica
para celebrar a Páscoa. Então, no ano 325, no Concílio de Nicéia, se reúnem ali representantes de todas as igrejas. E um dos 8 pontos que eles estão discutindo é: quando celebraremos a nossa Páscoa? Quando marcaremos a nossa Páscoa? Bom, havia uma controvérsia porque as igrejas de Antioquia e da Síria ainda seguiam o calendário lunar e queriam manter essa tradição. Mas Alexandria e Roma seguiam o calendário solar, o calendário juliano, e queriam então que fosse marcado segundo o seu calendário. Os 2 calendários eram contraditórios. Você não teria como estipular uma data fixa usando os 2 calendários, ou seguia-se um ou seguia-se outro. Mas uma coisa era unânime entre todos eles. Adivinha o quê? Não vamos celebrar a Páscoa na data judaica. Queridos, a Páscoa e aquilo que ela é hoje para nós, a Santa Ceia do Senhor, só existe por causa da Páscoa judaica. Desculpa, mas é o que a Bíblia diz. Quando você tira isso, você perde a base da fé, você ganha a tradição humana. E eles unanimemente rejeitam. Eles se afastam, né, do que dizem ser judaísmo. Não era judaísmo, era a palavra de Deus. Cristo era judeu, mas ele abre para todos, inclusive para os gentios. E eles rejeitam isto. Então, numa política, eles chegam a um acordo para fixar esta data. E como que seria fixado esta data? Qual é o acordo? O acordo vai dizer que a Páscoa, a partir de então, 325, Nicéia, cairá no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera. Nossa, que fórmula complicada é essa, pastor? Por quê? Porque eles só conseguem chegar a esse acordo ao costurar os 2 calendários, as 2 crenças. Então, ali eles unificam, primeiro, os interesses de Roma e Alexandria, que era manter no calendário o equinócio da primavera. Então, você veja, passa-se o equinócio da primavera. E aí você coloca também o interesse das igrejas de Antioquia e da Síria, que era manter alguma menção ao calendário lunar. Então, é a primeira lua cheia depois do equinócio da primavera. E o espírito pagão, que era no domingo após estes 2 eventos. Acontece que a lua cheia, ela pode variar. Ela tem uma variação de 37 dias. Então, ela tem 37 datas diferentes para acontecer. Você vê que esse ano foi dia 31 de março, né? Mas no outro ano, no ano anterior, acabou caindo junto, né? O dia 14, junto com a Sexta-feira Santa, junto com o dia 14 de Nisan, ou Abib. Então você veja, esta variação toda é possível por conta desta fórmula que eles instituíram desde então. E assim foi por 1000 anos. Por 1000 anos, toda a cristandade celebrou desta forma. Até quando Gregório, o pastor falou, calendário gregoriano, nos dias do Papa Gregório, eles reconheceram que o calendário juliano tinha um problema. Ele tinha anos bissextos a mais, que é aquele ano em que você coloca o dia 29 de fevereiro. Para equilibrar, por quê? Porque a rotação da Terra ao redor do Sol é de 365 dias, ponto 242. Então, o que eles fizeram? Para equilibrar, eles colocaram 365,250, ou seja, a cada 4 anos coloca-se um dia a mais. Só que isso tem um problema. O correto é 365,242. Quando você tem quando você passa um ano, isso representa apenas 11 minutos.
que você passa. Mas quando você tem 1000 anos, isso representa 8 dias. Então, ao longo do tempo, cada vez mais o calendário solar ele vai distanciando as datas corretas. Então, uma bula do Papa Gregório estabelece que naquele ano era dia 4 de outubro, o dia seguinte seria dia 15 de outubro. Então ele elimina esses dias para chegar para equilibrar de novo o calendário. Só que os países protestantes, os estados do Oriente, ligados a Constantinopla, eles não vão aceitar essa solução. Então, por 170 anos, eles continuam usando o juliano. A igreja anglicana na Inglaterra não aceita, por mais de um século continua usando o juliano. E até hoje os ortodoxos continuam no juliano. Então, por tudo isso, agora estão discutindo pela primeira vez em 2025 de tentar unificar uma data. Agora, essa data não será segundo a Bíblia. Não será segundo o calendário judaico, que é o calendário bíblico. Será segundo a tradição humana, mais uma vez. Mas essa é a história da mudança, queridos. Então, tem problema? Claro que tem. O que influencia essa mudança? Tradição dos homens, paganismo, política, tudo menos a palavra de Deus. Julgue você mesmo. Você deve adorar a quem? A Deus ou aos homens? Importa o dia que você adora? O pastor Misael acabou de ler aí. Nesta data, será um memorial. Importa sim. O próprio Jesus declarou: fazei isto em memória de mim.